Alô, alô, teste, teste, alô, alô, alá, laô. Tudo bom, galera? Sextou Brasil, a parte no ar e é carnaval. É carnaval em todos os sentidos, né? Porque ontem já passou o bloco da Polícia Federal aí na casa de uma galera, já arrebanhou alguns foliões aí, já arrecadou alguma serpentina, alguns confetes, né? Já deu uma olhada no freezer da galera. Olha, olha, que beleza, que beleza. Vira casacas, então, toda semana com você e não para o material, não para o trabalho, não para o conteúdo aqui. E você já sabe, né? A história é sempre a mesma. Eu vou falar agora, mas como é carnaval, né? O cara vai se encher aí, não, vai esquecer. Então vamos lá, vamos de novo, né? Atenção. Bom, nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais ouvidos do Brasil. E toda semana, na terça-feira, bate ponto ali e chega para você um episódio maravilhindo com convidudes impressionantes falando sobre política, cultura, sociedade, economia, história, direito, tudo o que você quiser. Sempre com a apresentação minha, do senhor Felipe Abal e do Carapanã, que está numa missão muito louca nas ruas de Olinda, né? Bom, e aí? E aí que, como eu disse, não para a festa aqui, não para de pintar coisa. E aí na quarta-feira esse ano, novidade no ar, né, que já está aí chegando no nosso quinto episódio, a coluna do senhor Fabrício Pontin sobre as eleições americanas em vídeo lá no nosso canal do YouTube. Então, terça, pá, Vira Casacas Raiz no ar. Quarta, pimba, Fabrício Pontin vídeo comentando as questões das eleições dos Estados Unidos. E aí na sexta-feira tem uma trocadinha, tem uma tabelinha aí, hein? Primeiro você tem o RT comentado numa sexta-feira, onde Felipe Abal vai contar para vocês as histórias mais interessantes e mais motivos para você se indignar, refletir e tudo mais. E aí na outra sexta-feira, como por exemplo nessa aqui, a gente tem o A Parte, que nada mais é do que eu, Gabriel Divan, seu criado, falando coisas do mundo do direito, das leis, dos tribunais, da jurisprudência, mas sempre com aquele compromisso de falar rápido, fácil, liso, reto, que é para você entender. Nós, os juristas, nós temos uma mania de falar as coisas de um jeito muito complicado, parece que é para uma língua, né? Parece que é uma espécie de dialeto lá, que é para a galera não ouvir o que a gente está falando. Não, aqui é o contrário. Aqui a gente explica as coisas para você entender, que é para você chegar na rodinha dos amigos e dizer assim: não, não, isso aí eu andei lendo sobre isso e posso dizer que eu deixo, eu deixo. Então eu estou municiando você para você passar por inteligentão, né? Que tal? Tá bom ou não tá? Eu vou fazer sim, eu não vou me furtar de fazer algum comentário que outro a respeito da operação de ontem da Polícia Federal, que mirou mais uma série de articuladores da tentativa, ainda bem, frustrada de golpe de 8 de janeiro do ano passado, que vai chegar inclusive a gente muito graúda do antigo regime bolsonárico, né? Inclusive lá no celular do próprio homem. A gente está aqui na torcida, né? A gente está que nem aquela galera atrás do gol lá, né? Quando o cara cobra a falta ali, riscando o travessão, quase. Tem um mandado que a gente quer ver, né? Confessa para mim. Você é carnaval, é hora de se libertar das amarras. Você que está me ouvindo aí, confessa para mim, tem um mandadinho de prisão que você está esperando há um tempão, né? Eu acho que sai logo, olha, não sei. Bom, eu vou comentar sobre isso sim, pelo menos um pouquinho, mas é que eu quero dar antes um contexto. Pessoal, vamos deixar bem claro uma coisa, né? No Vira Casacas, a gente não engana você, né? A gente bota na mesa o que tem que ser posto. A gente não paga de, a gente não finge que, né? Então, assim, é muito pouco tempo e todo mundo foi pego de surpresa. Ainda bem, né? Ainda bem, toque, 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 né? Então, essa questão aí da operação de ontem, é óbvio que eu não vou ter todos os detalhes de uma maneira estudada, de uma maneira com leitura de decisões. E a gente já está aí, né? Quem está na lida já está desde ontem recebendo, pipocando aqui e ali pelo WhatsApp e tudo mais, PDF de pedidos, arquivo de decisão, Xandão neles, né? Mas é o seguinte, ó. Eu vou fazer alguns comentários posteriormente, mas eu quero trabalhar aqui um pouquinho, rapidinho com vocês, uma coisa que eu notei que é importante que a gente fale desde que nós gravamos o nosso episódio 364. Agora, antepenúltimo episódio com a Marina Lang, onde a gente falou de algumas questões novas relativas ao caso Marielle, a proposta de colaboração premiada que envolveu uma delação do Rony Lessa para com o conselheiro Brazão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Enfim,
Quando a gente conversou no episódio, eu sugiro que vocês escutem, é claro, eu sugiro que vocês escutem todos os episódios do Vira Casacas, porque modéstia à parte é um podcast muito bom, né? Nós não estamos aí há quase 8 anos à toa, rapá! Qual é? Respeita! Bom, então, o que acontece? Nesse episódio, além da Marina trazer muita informação bacana, a gente discutiu também essa questão em torno da delação, né? Eu vou chamar aqui de delação, mas eu vou explicar depois que eu prefiro um nome oficial, um nome legal, até porque tem um cenário um pouco diferente ali, que é colaboração premiada no caso. Mas a gente falou um pouquinho, eu expliquei algumas coisas, mas desde aquele dia eu estou pensando em fazer uma parte para a gente conversar um pouquinho melhor, porque tem coisas que as pessoas confundem. Então, isso aí, não se preocupem. Eu sei que vocês querem o assunto da hora, do momento, do instante. Vai chegar nessa questão da operação de ontem da Polícia Federal, dentro do âmbito do combate ao golpe frustrado. Mas primeiro eu quero explicar uma coisinha para vocês que tem a ver com colaboração premiada e tem a ver com toda essa engronha. A primeira coisa que vocês têm que saber, e a gente no Brasil já está um pouco saturado há um bom tempo dessa história de provas judiciais, né? Afinal de contas, quem é que não lembra do debate, né? Será preciso provas ou só convicção ou coisa parecida? O que é prova, o que não é prova? Vamos lembrar de uma coisa básica aqui, tá, pessoal? Vamos lá, então. Se a gente conversar sobre um conceito técnico, falando juridicamente mesmo, falando legalmente mesmo, pegando, por exemplo, o artigo 155 do Código de Processo Penal, prova não é qualquer coisa que você encontra. Prova é uma coisa que precisa ser discutida dentro das regras perante o crivo do contraditório judicial. Nossa, Gabriel, falou que ia falar fácil e está falando essa porra aí. Calma, vamos explicar de um jeito, então, mais resumido e um pouco mais coloquial, então. Prova, pessoal, pode ser dado um nome genérico no que diz respeito a coisas que você encontra que possam comprovar ou fortalecer hipóteses que você tem. Então, tem a faca ensanguentada com um DNA feito no sangue que prova que o sangue aquele é da própria vítima embaixo da garagem do Gabriel. E o Gabriel é um dos suspeitos do homicídio que matou uma pessoa a facadas. Então, dá para dizer que aquilo é uma prova de que o Gabriel é o autor? Olha, sim e não. Como não, Gabriel? Como não? Não, calma, calma. Vamos lá, vamos devagarinho então, devagarinho. Em primeiro lugar, prova, pessoal, é um nome técnico que tem a ver com coisas que vão ser usadas em juízo para reforçar pontos de uma tese de acusação, uma tese de defesa, uma tese alternativa. Então, a prova no sentido legal, no sentido jurídico, né, doutrinário, vamos dizer assim, ela precisa passar pelo contraditório. Então, o que a polícia faz? Ela arrecada, e aí vem um palavrão que vocês nunca vão ver no jornal, porque é muito chato de falar, que é elementos de conformação, ou elementos de convicção, ou elementos de informação. O que é isso, pessoal? É um jeito da gente falar uma coisa que a gente bota num panelão, tudo junto e chama de prova. A polícia encontrou provas no local. Tudo bem, dá para falar assim? Dá. Todo mundo fala, tá? O jornal fala, o William Bonner fala, na internet o pessoal fala, todo mundo sempre falou, beleza, beleza, beleza. Ninguém quer ser o chato aqui do termo técnico a todo instante. Agora, a gente pode chamar de prova mesmo uma coisa que passa pelo contraditório. Ou seja, a palavra prova aqui não significa assim, ó, encontrei aqui no quarto do cara uma coisa que pode servir para a gente colocar na discussão do caso. Isso é genérico, pessoal. Prova é uma coisa que vai ser submetida ao contraditório. Por quê? Porque prova, aqui, ó, atenção. Se você estava dormindo até agora, presta atenção aqui, ó, porque aqui vai ser importante, tá? Olha só. Prova se destina a discutir as teses em juízo e se destina a convencer a juíza ou o juiz de uma decisão que ele tem que dar. Então, quando a polícia acha alguma coisa, aquilo serve para a própria investigação se convencer do que ela vai fazer em termos de indiciamento. Gente, a polícia, ela levanta uma hipótese, ela investiga uma hipótese, ela chega a alguma conclusão e ela oferece esse material para quem for discutir em juízo. Então, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente o que acontece é o Ministério Público, quando vai botar alguém em juízo, ele se vale do inquérito feito pela polícia. Então, não existe uma relação de obrigatoriedade aqui. O que acontece é uma tendência. A polícia é feita para fazer um levantamento investigativo inicial. O Ministério Público precisa denunciar na justiça alguém com base em alguma coisa. Ele geralmente utiliza-se dos serviços da polícia, até porque é para isso que ela é feita. Então, a polícia
tecnicamente falando, tudo que ela levanta na investigação vai ser um material que muito possivelmente vai estar constando de provas que vão ser também exibidas e discutidas em juízo. Agora, nem tudo que a polícia levanta pode ser chamado de prova. Tanto é verdade que vocês já viram falar que tem pessoas lá que dão depoimento na hora da investigação, ou na hora do flagrante, ou na hora da prisão, e aí lá depois, anos depois em juízo, elas dão depoimento de novo. Por quê? Porque em um caso, você está levantando material para criar a hipótese investigativa com a qual você vai trabalhar. Você está levantando material para tentar elucidar o caso, ou pelo menos deixar as coisas numa espécie de possibilidade de previsão de uma hipótese. A polícia ela não decide quem é culpado ou não, ela estabelece uma hipótese de quem deva ser culpado. Aí a gente acusa essa pessoa em juízo, e aí em juízo se discute, e é o juiz que define se é culpado ou não. Portanto, o que está em juízo sendo trabalhado são provas. Essas sim são provas. Agora, nem tudo que a polícia arrecada pode ser chamado de antemão de prova, porque algumas delas vão precisar passar novamente pelo crivo de um contraditório. É por isso que às vezes o cara confessa no flagrante tudo, ele diz tudo que ele fez. Aí chega lá em juízo, ele nega tudo, mudou a versão. E aí? E aí que ele não pode ser condenado como réu confesso, porque quando ele nitidamente perante o contraditório, com o advogado, na hora do processo, eventualmente ficou calado, ali ele não confessou. Ah, mas ele tinha confessado, sim, sim, mas ali, no momento, já que é uma prova que pode ser repetida, já que ela é uma prova que pode ser refeita, ela tem que ser refeita agora com base no contraditório, com tudo que o cara tem direito em termos de tentar se defender, coisa que não acontece 100% na investigação, porque a investigação não é feita para isso, beleza? Então, a polícia encontrou provas lá no local. Sim, tem coisa que é prova. Tem coisa que você vai fazer o exame, por exemplo, a polícia encontrou droga na casa do Zezinho. Ainda que precise fazer um exame definitivo posterior para atestar que aquela droga é aquela mesma, que a substância é aquela mesma, a gente pode dizer que aquele punhado de substância que foi encontrado, ele vai ser talvez até reexaminado. A gente pode até contestar o exame toxicológico dele, mas aí ele já está apreendido e ele já é o objeto sobre o qual a gente vai se debruçar a fim de tentar com ele e com o seu teor provar alguma coisa. Então é diferente, por exemplo, o Gabriel deu um depoimento como testemunha no inquérito, aí 3 anos depois ele vai ter que dar um depoimento de novo em juízo. Sim, um deles serviu para ajudar a polícia a se convencer de qual hipótese ela quer fortalecer. O outro vai servir para ajudar alguém a ser condenado ou absolvido, e isso aí vai ser discutido em juízo com a outra pessoa podendo também explorar esse conteúdo. A outra parte também vai poder trabalhar esse conteúdo, porque tem que ser organizado assim. Então, tomem cuidado aí porque, né, quando a polícia acha um monte de coisa no celular, acha um monte de coisa ali no computador, quando vê papel, quando vê coisa, né, isso aí não necessariamente é diretamente a prova do crime, porque lembra, a delegada, o delegado não condena ninguém, indicia alguém, ou seja, na opinião de quem fez a investigação prévia, que em 90% dos casos vai ser a matéria-prima do que vai ser discutido em juízo, a pessoa foi indiciada. Ou seja, na análise prévia, na mastigada prévia que alguém deu, chegou-se a uma conclusão sobre quem foi o autor, o que aconteceu e quem merece ser culpado e quais são os elementos. Agora, no processo, com as pessoas podendo se defender plenamente, nós vamos decidir o que daquele material vai ser diretamente aproveitado, o que tem que eventualmente ser refeito, e aí tem algumas coisas que, por sua própria natureza, não tem como ser refeitas, né? Ah, eu tenho um atestado aqui de causa-mortes, né, de um laudo de necrópsia, que diz que o Joãozinho morreu com 3 tiros na cara e eles foram a causa, né, da morte dele. Tá, beleza. Então, que alguém foi morto com 3 tiros na cara e que há realmente um homicídio em curso aqui, está provado. Então, isso aí está provado desde lá da análise pericial, quase que na mesma hora do caso. Então, a gente pode chamar isso aí de prova, porque se não houver outra discussão, até porque pode haver, isso aí já pode se dar como provado. Agora, tem coisas que são achadas que você vai ter elas como um fortalecedor, um catalisador da hipótese investigativa, e essa hipótese vai ser a tônica, vai ser o preenchimento do que geralmente vai ser a denúncia depois. Então, no processo a gente chama tudo de prova, porque lá elas se destinam a provar em juízo coisas. Na investigação, a gente chama tudo de prova na gíria, mas não é necessariamente tudo prova, porque não basta eu dizer assim, achei a faca no porão do Gabriel, então beleza, tá? O Gabriel é o autor. Não, não, não. Ali há um elemento de informação que ajuda a criar um indício forte que o Gabriel deva ser acusado por aquele crime. Em juízo,
ele vai servir para talvez ser o argumento definitivo para a condenação do Gabriel. Então tem uma diferença aqui entre o que a gente encontra, o que a gente está buscando, o que a gente está usando de método para buscar e aquilo que realmente é a prova, é aquilo que vai ser uma espécie de estopa para você fincar o argumento que vai gerar ou a condenação ou a absolvição e tudo mais, tá? Beleza? Tá, então assim, ó, vamos um pouquinho agora falar da colaboração premiada, porque na outra semana aquela, quando o Rony Lessa delatou o Domingos Brazão, ou pelo menos disse que ele firmou um acordo que envolvia a delação do Brazão, vocês vão ver que tem diferença isso daí, né? Muita gente ficou assim, ó, bom, então acabou, né? Acabou o crime, acabou, tá resolvido o caso Marielle, esse cara mandou matar, e a hipótese que o colaborador, o delator, o Rony Lessa, teria soltado era de que o cara queria se vingar do Freixo por causa da questão, né, que o Freixo deu uma apertada na galera das milícias na época da CPI, quando era deputado no Rio, e esse cara tomou uma ruim, então ele queria se vingar do Freixo, então ele foi lá e deu cabo da Marielle e do Anderson, o Anderson motorista e a Marielle, que à época da CPI trabalhava junto com o Freixo, então ele quis atingir o Freixo, né, dando um recado, mandando matar uma pessoa que era muito próxima e muito querida dele e que estava também envolvida em investigações parecidas. Bom, isso aí acaba o caso? A delação, então, está feita? É isso aí? Feito o brick? Fecha o pastel? Fecha o carreto? É assim que nós estamos? Não, não. Quem ouviu o episódio viu eu e a Marina dando uma explicação rápida sobre essa questão, e aqui eu queria também a atenção de vocês. Por quê? Porque, pessoal, vamos lá, vamos lá. De acordo com a Lei 12.850, que é a lei de combate à criminalidade organizada, ou seja, os instrumentos dela originalmente serviriam para a questão de você combater, investigar e provar coisas quando está envolvido criminalidade organizada. Então, inicialmente é isso, tá? Eu vou ler lá com vocês o artigo 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, essa lei também vai se aplicar a pessoas que estão cometendo crimes que o Brasil assinou um tratado com outros países e também aquelas que são consideradas organizações terroristas, tá? Então, a princípio, pessoal, a gente tem aqui uma lei que tem elementos para a gente fazer investigação de infrações que têm associação de mais de 4 pessoas, com organização formal ou não, sendo que elas visam uma espécie de esquema ou fluxo para praticar crimes cujas penas são maiores que 4 anos. Então não é qualquer galerinha junta ali, não é 3 pessoas ali tentando, né, fazer uma fraudezinha lá, não vai ser necessariamente uma organização criminosa, tá? Agora, o grande lance é, a colaboração premiada é uma das coisas que a própria lei chama de, atenção, eu vou ler de novo aqui, ó. Eu vou ler de novo. Meios de obtenção de prova. É muito importante fazer essa diferenciação aqui, pessoal. Um dos meios de obtenção de prova que a gente está, pela lei, autorizado, e não só nos casos de organização criminosa, mas nos casos em que haja concurso de agentes, de acordo com o STF, ou seja, a jurisprudência, os tribunais, deu uma alargada no conceito. Está dizendo que sempre que houver concurso de agentes num crime, eles não são organização criminosa, mas cabe talvez tu propor esta ferramenta, o acordo de colaboração. Então eu vou insistir com vocês. Uma coisa é prova, uma coisa é o que a gente chama de prova, que é um espectro muito mais amplo, né, mas que não necessariamente é um conceito de prova que já está fechado, já está definido, já serviu e não tem como botar contra. Não. E outra coisa é meios de obtenção de prova. Por que eu estou insistindo tanto nesse ponto, gente? Porque, como eu disse, muita gente pensou assim, ó, olha, então quer dizer que o culpado é o Brazão, é questão de que aqueles filhos do Bolsonaro que todo mundo achava que estava envolvido não estão, porque a delação já rolou. Bom, primeiro lugar, pessoal, primeiro lugar, não há uma prova só que simplesmente mate a charada, fecha a questão e, diante dela, ninguém tem que discutir mais nada. Lembra daquele jogo do super trunfo? Eu tô com o super trunfo, então perdi, né? Não dá, não é assim que funciona. Segundo ponto, colaboração premiada é meio de obtenção de provas. Então, tu usa ela para chegar lá na hora da discussão e tu ter provas. Então, ela é uma fonte, ela é uma galinha dos ovos de ouro, ela é uma galinha dos ovos de prova, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui?
Primeiro lugar, a lei fala, eu estou sempre lembrando, né, eu estou falando da Lei 12.850 de 2013, que foi bastante modificada pela 13.964 de 2019. Essa última é o apelido aquele, né, o pacote anticrime. Bom, se você for lá no artigo 3A da lei, o 3A em diante, principalmente ali no 4, onde tem muita coisa, tem um recheio muito bom ali no artigo 4º, o que vai acontecer? Você vai aprender que colaboração premiada, então, ele é um meio de obtenção de prova, ele é um meio de investigação, tá? Tá? Então vamos lá. Rony Lessa, enquanto um dos investigados no caso da morte da Marielle, enquanto o suposto executor dos tiros, mas que também precisa estar ligado a quem mandou e por que mandou, ele resolveu fazer um acordo de colaboração premiada. O que significa isso, gente? Significa que ele resolveu tentar diminuir a sua pena ou melhorar a sua situação eventual, fornecendo elementos que poderiam ajudar a investigação a chegar a pontos que ela não estava conseguindo chegar. Ou seja, é aquela história, quem quer rir, faz rir, né? Toma lá, dá cá. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa para tentar melhorar um pouco a minha situação. Eu estou lascado, eu estou quebrado, eu estou com o pé na cova. Então eu quero tirar um pouco o pé da cova. Eu quero aliviar um pouco a minha futura pena. Eu quero tentar, talvez, olha só que loucura, olha o que pode acontecer. Não estou dizendo que nesse caso vai, mas dependendo do que eu entregar em termos de colaboração, eu vou entregar coisas tão valiosas para a gente punir pessoas e situações tão maiores que talvez até eu possa ser aliviado da minha pena. Lembra que o nome é colaboração premiada. Por quê? Porque você colabora e ganha prêmios. É um clube de vantagens aqui. Ah, Gabriel, mas que canalice isso aí, né? Onde é que já se viu? Sim, gente, mas é aquela história. É aquela história. Se você pode pegar o peixe médio e dar um arrego para o peixe pequeno, e se você pode oferecer alguma coisa, algum sinal, algum mimo para o peixe médio, para pegar o peixe enorme, né? De repente possa valer a pena. Então a colaboração nada mais é do que, não é assim, ó, vamos trocar aqui, ó, tu me dedura o fulano, que daí eu te dou aqui um pirulito. Não, existem regras específicas na lei e existem coisas que você quer atingir e existem pessoas que estão loucas para fazer uma colaboração, mas não vão levar, porque não tem nada de bom para entregar e, aliás, são pessoas, inclusive, que são o próprio alvo da coisa toda, né? Então, tem vezes que não dá. Vai indo pro fulano pro ciclano, o ciclano pro Beltrano, o Beltrano pro fulaninho de tal, daqui a pouco não tem mais para onde ir e não tem mais interesse. Então, não é obrigatório, não é necessário, não é nenhuma coisa que a pessoa pode querer e não é nenhuma coisa que a autoridade pode estar afim em relação àquele caso, tá? Primeira coisa. Agora, vamos deixar claro algo aqui que também é muito importante. Quando tu firma um acordo de colaboração, e eu falo colaboração primeiro porque é o termo da lei. Segundo porque delatar alguém, dedurar alguém, caguetar alguém, né? Lembra do Bezerra, o defunto caguete, morreu com o dedo de gesso, né? Morreu com o dedo apontando. Bom, o que é dedo duro, né? O que acontece, pessoal? Delatar alguém é uma das formas que você tem para colaborar. Você vai falar sobre o esquema, você vai desenvolver como é que é a linha, entre aspas, de produção da organização criminosa, você vai dizer onde é que tem reféns, você vai ajudar a recuperar grana, você vai dedurar alguém, você vai entregar papelada, você vai ajudar a investigação. São várias formas de colaborar. Não significa que a única seja você ir lá e passar um fio, botar na orelha dos caras o nome do verdadeiro chefão. Isso aí é um tipo de colaborar. Isso aí você está delatando alguém. Agora, dá para colaborar desses todos os jeitos que eu falei para você. Ah, o cara, ele avisou onde é que está a conta que eles fazem para fazer a evasão do dinheiro da lavagem do Brasil. Ou seja, ele está colaborando. Ele está mostrando como é que se chega no dinheiro. Ele está mostrando onde é que está o refém, onde é que é o cativeiro. Ou seja, dá para colaborar de muitas formas. Uma delas, que é a mais normal de todas, é você se comprometer, e aí olha a diferença. A delação não é naquele momento, olha, eu aponto o Felipe Abal aqui. Ah, então tá, então vamos lá prender o Abal e está resolvido. Não. A delação, nesse momento da investigação, que é onde se faz a negociação, que é onde se costura a negociação, ela é uma promessa de uma prova futura. Você se compromete a entregar para a investigação e para a acusação provas e elementos que fazem com que aquela hipótese de culpa ser do Felipe Abal sejam sólidas, deem pé, parem de pé, sejam firmes. Ou seja,
Eu não estou ali estipulando quem é o culpado. O Rony Lessa não está botando a culpa, o carimbo da culpa no brasão e pronto, vamos lá e vamos prender o brasão e está encerrado o caso. Não. O Rony Lessa está dizendo que quer ajudar as investigações, em troca, talvez numa diminuição de sua pena, talvez numa modificação do seu regime de cumprimento de pena. Por quê? Quem faz colaboração, pessoal, é quem não vai se defender, tem chance de se escapar, não, é quem já sabe que está amarrado. Você está tentando se desamarrar um pouco, você está tentando aliviar um pouco a coisa. Agora, ninguém faz colaboração se não souber que a vaca já foi para o brejo. Tá, e o que que o cara pode ganhar com essa tal colaboração aí? Bom, é qualquer coisa? Não, 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 não. Tem coisas que estão ali prescritas na lei. Então, dependendo, o cara pode olhar e pensar assim: olha, eu quero pegar uma pena menor, eu quero pegar uma redução de pena. Bem, então você pode colaborar enquanto investigado e tomar uma condenação, assumir o seu crime, matar no peito a bronca, mas, de repente, pegar uma redução de até 2/3 da pena. Dependendo do tamanho e da intensidade da sua colaboração, é claro. Ou o cara pode até pegar uma pena que seria de cadeia, mas para o caso dele vira restritiva de direitos, ou seja, ele vai acabar tendo que pagar alguma coisa, cumprir algum outro tipo de acordo que não é ficar com a liberdade privada. Ah, mas olha só o tamanho da pena, olha esse cara, olha o que ele fez, bom, bom. Mas se ele colaborou de tal maneira que a gente resolveu aliviar ele da própria cadeia para botar ele na restrição de direitos, é sinal de que ele colaborou e ele foi basicamente o responsável, né, pela aquisição do maior número de provas importantes em relação às pessoas e situações mais importantes ainda, né? Vamos combinar, vamos combinar. Tá, e se o cara já estiver preso, o que acontece? Bom, nada impede que você esteja preso e você colabore para poder modificar a situação do seu cumprimento de pena. Tá, Gabriel, mas tem que ser um cara da quadrilha, do mesmo caso? Não, não, não. Você pode estar cumprindo pena por qualquer coisa. Se você colaborar em relação ao que você sabe, ao que você possa trazer para um outro caso, para uma outra investigação, para abrir os caminhos lá de uma outra parada, pode ser também. Tá, e daí? E se o cara já está preso, o que acontece? Que benefício é esse? Ele é mandado embora da cadeia? Que... Não, 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 calma, calma. Primeiro a gente tem aqui, ó, no parágrafo 5º do artigo 4º da própria lei, está dizendo que se a colaboração for posterior à sentença, ou seja, se ele já tivesse sido sentenciado, a pena poderá ser reduzida até a metade. O que significa, então, que o cara está cumprindo uma pena, a gente pode cortá-la pela metade, justamente pelo fato de que a colaboração faz com que a gente possa dar esse benefício e ele acabou ajudando. Ah, mas ele tinha cumprido uma pena por outra coisa, ele está envolvido com outra história, Gabriel. E agora... Gente, o cara ajudou. A própria questão do juiz homologar, e a gente vai falar sobre isso, dá o aval para que a gente troque elas por elas e aí fique uma questão de que ajudou a uma coisa que parece muito mais importante, ganha um benefício aqui e ali você colabora. É possível também, falando do cara que já está preso, admitir a progressão automática de regime, ainda que sem o tempo necessário para a progressão. A gente sabe que nós temos frações de cumprimento da pena que vão delimitar, entre outros requisitos, como é que você pode ir progredindo. Você sai do fechadão para o semiaberto, vai para o aberto, vai pegando uma liberdade condicional e aí você vai se reintegrando. A progressão de regime serve para isso. Então, quando você colabora já estando preso, talvez possa acontecer da gente fazer um salto automático para você progredir de uma vez por todas, porque esse pode ser o seu prêmio. Então, existe isso também. Agora, tem 2 prêmios aqui que são fabulosos, porque é sinal de que a pessoa colaborou e colaborou muito bem e prestou um serviço que, olha, só falta ela ganhar uma medalhinha de cidadão exemplar, né? Que é a possibilidade de você substituir a condenação por perdão judicial, ou seja, você condena, você estabelece que a pessoa deveria cumprir uma pena por aquilo, mas dado o tamanho da colaboração dela e a importância, ela ganha o perdão judicial. Então ela não cumpre e tem efeito como se fosse uma absolvição. Olha que loucura. Tem ainda uma outra questão que é, antes da denúncia, durante as investigações, se você não for o líder, o chefão, o número 1 dessa organização criminosa, e se você comparecer espontaneamente na polícia ou perante o Ministério Público, mostrando que você tem elementos de coisa que nem eles sabiam ainda, você pode ser excluído da denúncia. Então nem réu você vira. Você vai aparecer no processo lá como testemunha e não como réu. Então tu não está batalhando para, nesse caso, diminuir a tua provável pena. Tu está batalhando para, inclusive, ficar excluído. Você colaborou tanto que a gente te botou na sala VIP. Não, você nem denunciado vai ser. Estas são as possíveis premiações. Agora,
Vamos lembrar dessa questão que é muito importante, pessoal. Aqui nós estamos numa fase de acordo. Então, não houve ainda o depoimento judicial do Rony Lessa falando que o culpado e o mandante foi o Brazão. O que houve foi uma proposta de acordo onde o Rony Lessa, por exemplo, está dizendo que pode mostrar para a investigação provas de que o Brazão foi o autor intelectual. Então, ele quer pegar algum tipo de benefício porque ele vai entregar para a investigação o suposto cabeça, o suposto mandante. Significa, portanto, dizer que aqui nós estamos num momento de negociação. A lei prevê isso. Então, o cara está mostrando a proposta, as pessoas do outro lado estão vendo se querem fazer acordo com ele, porque pode ser que não queiram, pode ser que, não, não, nós queremos botar o ferro e o pé no acelerador contra todo mundo aqui e tu não vai ter arrego também. E nós vamos chegar lá de um jeito ou de outro. Beleza, beleza. Agora, caso as autoridades digam assim, ó, beleza, vamos fazer um acordo então, o que que tu tem para me oferecer? Neste momento, pessoal, nós temos aqui uma série de reuniões, depoimentos, exibição de documentos, mostra um pouquinho do teu que eu mostro um pouquinho do meu, tudo para que as duas partes se certifiquem de que vai dar certo o contrato, porque é isso, é assim que a lei trata esse conceito, é um contrato processual. Significa, portanto, dizer que quando eles chegarem à conclusão de que Rony Lessa mostrou XY, prometeu dizer A, B, C em juízo e mostrou que vai entregar J, K e L em algum momento agora. Então, tudo bem, nós estamos confiando que ele vai fazer isso, nós vamos firmar um contrato, porque se ele não fizer, se ele recuar, se ele tentar dar alguma espécie de golpe na própria investigação e no próprio contrato de colaboração, isso aí vai ficar revogado, né? E aí as provas que ele já entregou quando ele intencionalmente tentou fazer alguma mutreta ali no meio, elas vão servir contra ele também, porque ele pulou fora ilegalmente do contrato. É aquela coisa, pessoal, você faz um contrato de compra e venda e a gente estabelece que, beleza, o preço vai ser tal e eu vou entregar a coisa que você quer comprar dia tal. Se alguém pular fora sem motivo, tem que pagar uma multa tal. Se alguém tentar mudar alguma coisa aqui, vai ter que se desfazer o contrato e vai ter... Ou seja, é aquela história. Os arras, né, aquela verba que você dá em garantia, mas se você pular fora sem algum motivo justo ou contratualmente estipulado, você perde. Então é tudo isso, é como se fosse um contrato. Então aqui você não tem ainda a prova contra o Brazão, por exemplo. Você tem um começo de negociações onde o Rony Lessa estipulou que vai colaborar no sentido de mostrar que a pessoa que eles querem lá é o Brazão. Então, certamente, entre documentos, entre WhatsApp, arquivos e um monte de coisa que a defesa do Rony Lessa está acenando para entregar para a investigação, estará o compromisso dele ir depor em juízo para poder dizer, e aí fazer literalmente uma delação em relação à culpa do delatado, em relação à culpa do Brazão. Então, quando a gente fala assim que o Rony Lessa delatou o Brasil, não, ele está propondo um acordo que vai depois ser homologado ou não pelo juiz para firmar essa colaboração. Se o juiz homologar, é sinal de que os termos do acordo, do contrato, estão corretos, estão de acordo com a lei, as coisas que ele está prometendo entregar interessam, as coisas que ele está pedindo como benefício estão também dentro da lei, então se tudo acontecer certinho, se chegar e todo mundo cumprir sua parte, o cara vai ganhar uma condenação e vai ter a pena reduzida, ou vai ter a pena substituída, ou vai ter não sei o quê. Aí tem que ver o que ele vai pegar em termos de promessa de colaboração. Um lado promete entregar o ouro, entregar a rapadura, e o outro lado promete entregar a premiação. É assim que funciona. Então, nesse momento, nós não temos aqui uma prova definitiva de que acabou a discussão, porque pode ser que a delação e a colaboração, no caso, não sejam homologadas. Pode ser que o juiz olhe e diga, não, isso aqui está tudo errado, está tudo fora da lei, não tem elemento sólido de nada. Pode ser que a própria investigação diga assim, meu amigo, você quer delatar o cara, mas você não está mostrando nada que preste para a gente construir uma hipótese em torno disso. Ou pode ser que o cara, no meio da conversa, diga assim, tá, eu não quero mais falar nada, então vamos lá, vamos pro pau, vamos para a briga e seja o que Deus quiser. Então, até a colaboração estar homologada, primeiro passo, e até o processo terminar com tudo em termos do contrato ser cumprido, o cara não ganha benefício nenhum e a gente não pode dizer nada. Então, no momento em que ele firmar uma colaboração dizendo que vai delatar quem é o culpado, o mandante, o seu parceiro, o seu chefe nessa empreitada, ele vai ter uma série de compromissos que ele vai ter que honrar.
Ele vai dizer, olha, os caras vão dizer assim, ah, então faz o seguinte, ó, já nos mostra aí parte do que tu tem aí. Ele vai dizer, olha, não vou mostrar tudo aqui, exatamente tudo, porque eu também, se não der certo o acordo, eu também fico de mãos abanando. Tudo bem, então, mas vamos lá, mostra um pouco, eu mostro um pouco. Dá-lhe um que eu dou outro, né? Vai lá que eu também vou. E assim a gente vai. É como qualquer costura de negociação. E aí, quando tiver todo mundo contente, né? Eu vou entregar isso, isso, isso e aquilo. Tá, então se tu entregar isso, isso e aquilo, eu te entrego aquilo, 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 aquilo outro. Beleza. Aí manda para o juiz homologar. Então, primeiro, esta colaboração ainda não está homologada e a gente ainda não tem como certo seus termos. Segundo, o processo ainda não começou em relação ao brasão, o que significa que no momento em que esse cara for levado a juízo, o outro vai lá, vai dar um depoimento contra ele, e aí vai ser prova judicial. Por mais difícil que seja você contrapor um colaborador, por mais que na nossa cultura, inclusive, a gente tende a pensar que colaborou significa que está certo, então não tem mais o que fazer. O outro cara que foi delatado lá, ele vai poder contrapor isso em juízo, porque em juízo isso aí vai ser uma prova. Então lembra, a colaboração premiada, ela é, na verdade, um meio gigantesco de aquisição de provas e de orientação investigativa. Não é que o Gabriel chega lá e diz assim, ó, eu queria colaborar aqui, ó, e a minha colaboração é a seguinte, foi Felipe Abal o culpado. Ah, tá, então já temos tudo que precisamos com o Abal. Não, não, não. Não, 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 nem pensar. Você vai agora analisar a força, a seriedade, a plausibilidade do que o Gabriel está trazendo. E aí você firma um acordo. Aí Gabriel e você, investigador e Ministério Público, mandam um acordo para a juíza. Aí se a juíza homologa, é sinal de que se Gabriel fizer tudo o que prometeu, ele ganha tudo que a ele foi prometido. Deu para entender? Para terminar essa parte e para quase terminar o programa de hoje, né? É aquela história. Eu vou te pagar em 28 vezes um imóvel lá, um terreno que eu estou te comprando, tá? Então, quando chegar na prestação tal, eu posso te passando a posse precária do imóvel e aí, quando passar tudo o resto pago, eu te passo a escritura definitiva. Tá, beleza, beleza. Então, vamos esperar, porque se eu pagar só a primeira parcela e nunca mais aparecer, né, o contrato está descumprido. O contrato está descumprido. Assim como se você não me der a posse precária, enquanto eu já paguei o número de parcelas para a gente já começar a fazer as modificações, já vou começar a fazer a minha pequena construção no imóvel, o contrato também está descumprido. Então, a gente primeiro firma um contrato, estabelece quais são os termos do contrato, e se cumprir tudo direitinho, cada um leva o seu. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, porque se já tem uma colaboração premiada, mesma coisa aquela história do Mauro Cid lá, né? Ano passado, né? Todo aquele rosco do Mauro Cid. Ah, ele vai delatar, isso aqui. Significa que ele vai negociar em relação à investigação para que, no futuro processo, ele tenha algo a cumprir que possa gerar para a justiça a necessidade de cumprir um benefício acordado, firmado, negociado com ele. Então, é quase como uma apólice lá. O cara diz assim, olha, eu entreguei tudo que vocês pediram, eu dedurei todo mundo que vocês pediram, eu mostrei tudo que eu estou afirmando para vocês aqui, e eu ajudei vocês a chegarem a essa conclusão e a chegarem à condenação do fulano lá. Agora, deem o meu pagamento. Entre aspas, é isso, é isso. E isso tem que ser diferenciado das provas em si, pessoal. Por quê? Porque o cara firmar um acordo de colaboração é sinal de que ele vai colaborar, ele vai entregar provas. E provas podem ser depoimentos em juízo, papéis, arquivos, fotos, um monte de coisa. Nós não vamos nem entrar nesse mérito aqui agora, tá? Então, para deixar bem claro, nós estamos falando de negociar em termos de provas que vão existir contra as pessoas que a gente quer, né, colocar, né, na parede, né? Então, eu estou dizendo que o Rony Lessa ainda não entregou nenhuma prova que vai implicar o brasão. Eu estou dizendo que o que a Polícia Federal foi lá ontem, lá no Sorocaba, lá no carinha do sinalzinho nazista, aquele, né? Idiota, aquele lá, né? Eu estou dizendo que não tem prova contra o general Heleno, Braga Neto e essa turma toda, e Valdemar da Costa, né? Não estou dizendo. Porque ali pode haver, sim, elementos encontrados que vão servir de prova. Agora, a gente tem que lembrar que a investigação delimita hipóteses. A investigação delimita o que vai ser a matéria-prima, o miolo daquilo que vai ser levado em termos de acusação a juízo. A investigação ainda não prova as coisas. Agora, algumas coisas que tu acha na investigação, elas já estão prontinhas para serem debatidas e para firmarem uma hipótese lá no processo. Então lá elas vão ser mais do que nunca chamadas de provas. Mas tem que ter cuidado. No caso da delação, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Por quê?
porque o cara com a delação não está provando nada, ele está prometendo que vai provar. E aí a investigação policial muitas vezes é isso. Ela encontra coisas que vão te levar a provas, ou ela encontra coisas, às vezes, que podem ser chamadas de provas, porque elas mesmas é o teor do que vai ser discutido no processo. Mas a investigação, ela não termina determinando quem é culpado ou não. Ela determina qual é a hipótese do que aconteceu e a hipótese de quem sejam os culpados. Isso vai ser cravado mesmo quando a gente estiver em juízo. Mas, Gabriel, e aquele monte de ligação nos celulares dos caras avisando a minuta do golpe, e os caras preparando tudo, isso aí não é prova? Claro, claro, aqui não vai servir para condenar ninguém, mas aquilo está estabelecido enquanto uma espécie de comprovação de que houve aquela negociação, de que houve aquela engenharia do golpe, de que houve aquela intencionalidade. E lembrando, né, pessoal, o crime não é dar o golpe de Estado, o crime é tentar dar o golpe de Estado, porque se você deu o golpe de Estado, nós não temos nem mais que estar falando de nada, né, porque o golpe deu certo, né? Então, o tentar o golpe é que é o crime, porque aí você tenta, dá errado, e aí você é investigado e denunciado e, quiçá, oxalá, punido. Porque se você desse o golpe, né, aí você estaria mandando nas pessoas que estão investigando, né? Entendeu? Né? Então, há provas ali de que esses caras estavam sim tentando dar um golpe. E isso vai ser utilizado em juízo. Isso aí vai ser uma coisa que vai alicerçar uma acusação. Mas, na hora do juízo, eles vão poder se defender e vão poder criar desculpas, ainda que muito farrapadas, sobre tudo aquilo ali. Então, agora, nós estamos recolhendo material que vai fortalecer a hipótese investigativa. E isso aí vai ser quase que um espelho do que vai ser debatido no processo. Não é obrigatório, mas é o que acontece quase sempre, porque geralmente a matéria-prima da acusação é a investigação da polícia. Então, quanto mais a polícia for sólida, quanto mais ela for, eu não vou dizer calma, porque também tem que agir rápido, mas quanto mais ela for calculista e paciente, mais ela vai ter elementos de investigação que vão ser quase que sedimentados enquanto as provas que vão ser debatidas depois também. Entendeu? Entendeu? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas a polícia às vezes tem que agir com maior cautela para a coisa ficar firme, tem que esperar o gesso secar. Então, quanto mais você for no lugar certo, recuperar os elementos certos, pegar e aprender as coisas certas e botar na mesa o depoimento das pessoas certas, mais o que a polícia tem e o que vai ser discutido em juízo acaba ficando quase igual e acaba a discussão entre prova e elemento acaba meio que se evaporando no ar, porque se você tiver tudo bastante firme, os elementos de investigação vão ser quase a mesma coisa do que as provas que vão ser discutidas em juízo. Geralmente são a mesma coisa, mas às vezes nós temos que repetir alguns procedimentos, porque, afinal de contas, a pessoa precisa se defender, né? Então, nesse a parte festivo de carnaval, e o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a tomar muito cuidado, por quê? Porque uma coisa é obtenção de prova, outra coisa é a prova em si e o seu valor para a hora da decisão. A gente aprendeu também que nós temos uma reunião de elementos que vão apontar para uma hipótese na esfera policial. E muitos desses elementos vão ser os mesmos em que vão ser discutidos enquanto provas de que houve ou não houve o crime, de que alguém é ou não é culpado na fase judicial. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa dizer que a pessoa, encontrei uma prova lá do negócio aqui. Não. Então, tu pode até prender o cara temporário ou preventivamente, mas tu não pode executar uma condenação agora, porque agora ninguém condenou ninguém ainda. A questão é que, quanto mais forte for o inquérito, mais o que vai ser encontrado no inquérito vai ser a mesma coisa que vai ser debatido no processo e vai ser a mesma coisa que vai ser usada para a gente embasar uma decisão, né? E, principalmente, quando falar de colaboração premiada, né, pessoal, lembra que a notícia, geralmente a notícia bombástica, o furo de reportagem, é que está se fazendo, está se desenhando, está se amarrando um acordo de colaboração. Não significa que o acordo teve seus efeitos ainda. O grande lance é quando a gente começa a negociar o acordo, mas isso aí pode não ser homologado, isso aí uma ou outra, ou ambas partes podem desistir e o processo pode seguir normalmente. Geralmente, quando tem um acordo, você vai ter os efeitos da colaboração se transformando em provas dentro do processo. Mas agora são promessas de que vale a pena negociar com um e com o outro. Beleza? Então aí, ó, já ficou comprido demais isso aqui, né? Nem era para ser tão longo, mas afinal de contas tem muito assunto para falar. E é carnaval, né, gente?
Vamos lá, vamos romper limites, vamos perder as estribeiras. Mas claro, entre a birita e outra aí, toma uma aguinha gelada de coco aí, toma um Gatorade, né, faça sexo seguro, né, não é não, né, pessoal, pelo amor de Deus, né, e de resto, né, vale quase tudo, beleza? Apoie o Vira Casacas em apoia.se/viracasacas ou na própria Orelo. E aí você colabora para manter o nosso conteúdo e colunas como essa aqui. Agora tchau, fui que o bloco tá passando aqui, eu preciso descer e ainda preciso achar o meu colar de havaiana.